da turma AT48, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa quinta aula da disciplina Biossegurança Hospitalar em Enfermagem. E hoje nós iremos falar sobre a norma regulamentadora 32, uma das principais NRs, na área da saúde, que ela dispõe sobre a questão de proibição de uso de adornos, fala sobre a vestimenta correta do profissional de saúde, algumas proibições quando se trata de local de alimentos, de manipulação de alimentos, não pode ser no mesmo local do seu posto de enfermagem, o seu posto de trabalho. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta no portal, me mandar um e-mail que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Norma regulamentadora número 32 é uma legislação do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece medidas para proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores da saúde em qualquer serviço de saúde, inclusive os que trabalham nas escolas, ensinos ou pesquisando, Então, essa norma regulamentadora, ela enquadra tanto os profissionais que estão no ambiente hospitalar e em clínicas de saúde, quanto os profissionais que estão em ambiente de estudo, pesquisa, escolas, Nós da Escola Liderança também precisamos seguir essa norma regulamentadora 32, tanto que quando a gente vai para o laboratório, precisa estar com a vestimenta adequada, sem uso de adornos, Tudo isso é baseado nessa norma regulamentadora, tá? Seu objetivo é prevenir os acidentes e os adoecimentos causados pelo trabalho nos profissionais da saúde, eliminando ou controlando as condições de risco presentes nos serviços de saúde, Então, quando a gente fala aí da proibição de uso de adornos, vem dessa normativa, dessa norma regulamentadora que fala sobre também, que fala sobre a proibição do uso de adornos justamente para evitar essa contaminação cruzada. A norma regulamentadora também fala sobre a questão de ingerir alimentos, em ambiente, em postos de trabalho, que isso também é proibido, Justamente aí para não ter, ser algo chamativo para vetores ou algo do tipo, tá? Ela recomenda para cada situação de risco a adoção de medidas preventivas e a capacitação dos trabalhadores para o trabalho seguro, Então, além de expor, em seus artigos as proibições, as relevâncias, ela fala também que o empregador, ou seja, a instituição, deve treinar, orientar, fornecer as orientações necessárias ao colaborador, ao funcionário, tá? Esta norma não desobriga as empresas de cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos ou regulamentos sanitários dos estados, municípios e do Distrito Federal, e outras oriundas das convenções e acordos coletivos de trabalho, ou constantes das demais normas regulamentadoras e legislações federais pertinentes à matéria. Ou seja, a NR 32, ela não vai contra a vigilância sanitária, o Ministério Público do Trabalho, tá? Pelo contrário, ela não substitui as outras normativas, Ela vem aí para complementar e não para substituir, respaldar alguma conduta, por exemplo, da vigilância sanitária, tá? A quem a norma atinge? Atinge não só os empregados próprios do serviço de saúde, como também os empregados de empresas terceirizadas, cooperativas, prestadores de serviços, enfim, todos os que trabalham na área da saúde. Então, eu posso ter um hospital e nesse hospital posso ter funcionários, colaboradores terceirizados. Mesmo eles não sendo contratados por aquela instituição hospitalar, eles são terceirizados e devem seguir a norma regulamentadora 32, tá? A norma regulamentadora 32 dispõe que a responsabilidade é solidária, ou seja, compartilhada entre contratantes e contratados quanto ao seu cumprimento. Então,
existem, né, é uma faca e uma moeda de duas faces, né? Então, desde o momento em que o empregador ele orienta sobre as normativas da NR32, o colaborador, o funcionário, ele precisa seguir, né, o que dispõe a norma regulamentadora. Então, são aí quando a gente fala aí de responsabilidades compartilhadas, né, é uma via de mão dupla, né? Tanto a empresa quanto o funcionário precisam seguir essas normas regulamentadoras, tá? A definição de serviço de saúde incorpora o conceito de edificação. Assim, todos os trabalhadores que exerçam atividades nessas edificações, relacionadas ou não com a promoção e assistência à saúde, são abrangidos pelas normas. Por exemplo, atividade de limpeza, lavanderia, reforma e manutenção. Então, lembra que eu comentei com vocês, né, que não só quem está na assistência de saúde, né, que é registrado ali por aquela instituição, mas os terceirizados também, né? E eu volto a dizer aqui que esses funcionários, esses colaboradores, não necessariamente é aquele que tem diretamente assistência ao paciente, né? O pessoal da limpeza também precisa seguir a norma a NR32, engenharia, né? Lavanderia, mesmo não tendo contato direto com o nosso paciente, eles também precisam seguir essa norma regulamentadora, tá? É importante para sua aplicação a participação dos trabalhadores através das comissões institucionais de caráter legal e técnico, entre as quais as CIPAs, instituições privadas, CONSATs, que são instituições públicas, SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia e Segurança do Trabalho, e CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então, esses órgãos, né, que muitos deles, CCIH, CIPA, SESMIT, muitos deles, as instituições, eles têm esse grupo, essas comissões formadas. E são essas comissões que controlam, né, que verificam se tanto a instituição como aquele próprio funcionário está seguindo com as normas regulamentadoras 32, tá? O descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho poderá provocar a aplicação e o pagamento de multa imposta por autoridades fiscais do trabalho e da vigilância sanitária do trabalho. Então, imaginem assim, tanto a empresa ela é corresponsável, né, para que seus funcionários sigam a NR32, se caso passarem por uma fiscalização, seja de um órgão, né, específico, a vigilância sanitária, né, e identificarem aí pontos, né, que violam essa norma 32, a instituição ela paga altíssima quantidade em multa, tá? Por isso que a instituição ela preconiza tanto, através de CIPA, SESMIT, CCH, né, preconiza tanto que os colaboradores sigam essa norma regulamentadora 32, tá? Sobre a rotina de trabalho da enfermagem, do que a norma trata? A NR32 abrange as situações de exposição aos diversos agentes de riscos presentes no ambiente de trabalho, como os agentes de risco biológico, que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Os agentes de risco químico, os agentes de risco físico, em destaque com as radiações ionizantes, e os agentes de risco ergonômico, né? Então, tudo isso também é abordado lá na norma regulamentadora 32, quando a gente pensa em enfermagem, tá? A norma regulamentadora 32 abrange ainda a questão da obrigatoriedade da vacinação do profissional de enfermagem, tétano, difteria, hepatite B, entre outras, com reforços e sorologia de controle pertinentes, conforme recomendação do Ministério da Saúde, devidamente registrada em prontuários funcionais como comprovante ao trabalhador. Na próxima aula, nós iremos falar sobre vacinação e exames periódicos, né? Então, é o Ministério do Trabalho, tá? E Emprego é o que respalda, junto com a norma regulamentadora, que aquele profissional que atua na instituição de saúde precisa ter os exames periódicos, vacinação em dia,
Por isso, até mesmo o motivo que antes mesmo de vocês ingressarem aí nessa etapa de estágios, né, na própria escola, né, na própria escola aí de educação, né, para curso técnico ou graduação, a instituição solicita a carteirinha de vacinação atualizada, justamente para não expor aquele aluno, aquele funcionário, né, aos possíveis patógenos que podem ser encontrados aí em ambientes de saúde, ambientes hospitalares, tá? O profissional de enfermagem deve atender à convocação para receber as vacinas, pois elas são importantes para a prevenção de moléstias infecciosas que poderão estar presentes no ambiente de trabalho. Determina ainda algumas situações na questão de vestuário e vestuários, né? Refeitórios, resíduos, capacitação contínua e permanente na área específica de atuação, entre outros não menos importantes. Então, essa norma regulamentadora, ela vai falar também desde o uso de jaleco, né, de EPI, vai falar sobre questão de vacinação, vai falar sobre refeitório dentro de instituições de saúde, né, vestuários, né, o armazenamento de pertences desses funcionários não pode estar no posto de trabalho. Tudo isso essa norma regulamentadora vem aí abordando também, tá? Agora eu selecionei alguns artigos principais, né, pensando aí na área da enfermagem, da norma regulamentadora 32. É claro que vocês conseguem ver essa norma regulamentadora na íntegra, né, aí na internet, mas eu deixei aí os pontos principais pensando na área da saúde, na área da enfermagem, tá? Então, um dos artigos ele fala assim, ó, são vedados, ou seja, é proibido o reencape e a desconexão manual da agulha, né? Então, depois que eu utilizei a minha agulha, eu não posso reencapar, eu não posso desconectar a agulha da seringa, né? Essa norma regulamentadora justamente propõe isso para evitar acidentes com pérforos cortantes, tá? O objetivo desse item é o de diminuir a ocorrência dos acidentes com agulhas. Um outro artigo fala: os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após a avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho. Então, vamos supor que na minha casa eu tive uma queimadura muito extensa no meu braço e fui trabalhar, né? Eu só posso atuar, exercer a minha função depois que eu estiver uma declaração, um atestado do médico dizendo que aquela ferida, né, não está apta à contaminação, que eu posso exercer minha função e tudo mais. Caso contrário, o médico do trabalho vai me afastar devido àquela lesão extensa em membros, tá? O empregador deve vetar, ou seja, a instituição ela controla, né, essa proibição, né? A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, ou seja, nos postos de enfermagem que tem as pias de higienização das mãos, eu não posso, o funcionário, né, o colaborador, ele não pode escovar os dentes naquela pia, né? Para isso se tem aí os banheiros próprios para funcionário, né? Menos nas pias que são do posto de enfermagem, tá? O ato de fumar, também a instituição ela tem que proibir o ato de fumar, tá? O uso de adornos, ela também não pode tolerar que principalmente, né, a equipe de saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fique com adornos por risco de contaminação cruzada. E o manuseio de lente de contato nos postos de trabalho. O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho também é proibido, né? Deixar lá no posto de enfermagem pão, Coca-Cola, né, mortadela, né? Isso também é proibido. Para isso se tem o refeitório da instituição, tá? A guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim e o uso de calçados abertos. Então a instituição também controla tudo isso, essa proibição de tudo que eu falei, tá? Devem ser entendidos como postos de trabalho o local onde o trabalhador efetivamente realiza suas atividades. Na enfermagem, ele também é conhecido como posto de enfermagem, né?
onde que você tem acesso ali ao prontuário do paciente, alguns computadores, se caso, né, for um sistema informatizado na instituição, né, enfim, materiais você encontra ali no posto de enfermagem, tá? A proibição do uso de adornos deve ser observada para todo trabalhador do serviço de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção e assistência à saúde exposto ao agente biológico, independente de sua função. Então, essa questão de proibição de uso de adorno, né? Ela vai desde quem presta assistência diretamente ao paciente e também aos profissionais que prestam assistências preventivas, né? Então, se eu estou atuando lá numa unidade básica de saúde, né, que eu não tenho a questão de envolvimento num quadro de intubação, né, dificilmente vai ter uma parada cardiorrespiratória, lá numa unidade básica que eu atuo, né, com coisas preventivas, né, de reabilitação, lá também é proibido o uso de adornos, porque tem que seguir a norma regulamentadora 32, tá? São exemplos de adornos: aliança, anel, pulseira, relógio de uso pessoal, colares, brincos, broches, piercings, né? Tudo isso aí é proibido em ambientes de saúde, tá? Essa proibição estende-se a crachás pendurados, cordões e gravatas, né? Então tem muitos crachás que tem aquele cordão que fica pendurado ali no paciente. O certo, o crachá, ele deve ser fixado ou no jaleco, ou no privativo aí da equipe de enfermagem, tá? Um outro artigo da norma regulamentadora 32 fala também que os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Ou seja, se eu estiver lá com avental descartável, né, privativo, né, um EPI, né, a viseira, o óculos, a máscara, eu não posso sair pela rua, né, com aqueles equipamentos individuais, eu preciso retirá-los, tanto que existe um vestiário próprio para os funcionários dentro das instituições para que eles retirem esses equipamentos de proteção, tá? Quando não já é realizado dentro do próprio setor, né? O descarte aí de um avental, né? Enfim. O empregador deve providenciar locais apropriados para fornecimento de vestimentas limpas e para deposição de usadas. Ou seja, a instituição ela precisa falar para o funcionário: olha, é aquele local ali que você vai se trocar, né? O seu privativo, muitas instituições, a maioria, na verdade, que eu conheço, eles já fornecem os privativos, né? As roupas privativas, que você não pode sair da instituição com aquela roupa, mas é a instituição que estabelece o local que você vai fazer a troca dessa vestimenta, tá? Os trabalhadores que utilizarem objetos pérfuro-cortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. Então, fiz uma medicação, vou deixar a agulha lá em cima do posto de enfermagem? Não, eu sou responsável por fazer o descarte correto daquela seringa, daquela agulha, daquele abocate, tá? Descarte as agulhas e outros materiais pérfuro-cortantes sem reencapar. Proibido reencapar a agulha, né? Dentro da caixa apropriada, obedecendo os limites de preenchimento. Então, para pérfuro cortantes, a gente despreza em um descarpaque, né? Que eu vou mostrar aqui mais para baixo. E esse descarpaque, ele tem um limite de tolerância, que são 5 centímetros abaixo do bocal. Normalmente, ele já tem um tracinho fora da caixa, mostrando até onde ela deve ser preenchida, tá? É proibido o procedimento de reutilização de embalagens de produtos químicos. Isso acontece muito em setor de oncologia, né? Às vezes o profissional olha e fala: nossa, que frasco bonitinho, vou levar para minha casa para fazer tal decoração. Isso é proibido, né? Quando a gente fala em resíduos químicos, né, ionizantes, né, isso é proibido por contágio, tanto do ambiente até mesmo do solo, que a gente viu aí nas aulas anteriores, tá? Para os recipientes destinados à coleta de material pérfuro-cortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 centímetros abaixo do bocal. Então, se vocês perceberem aqui, ó, vou até dar um zoom aqui na nossa aula.
Essa daqui é uma caixa de descarte de pérfuro cortante e ela tem essa linha, né, 5 centímetros abaixo da abertura onde que a gente descarta, justamente simbolizando que ela não pode ser ultrapassada essa linha, né? Porque quando o colaborador, né, o profissional, se estiver muito cheio, for descartar uma agulha lá, pode acontecer dessa agulha bater, voltar e perfurar aquele colaborador, aquele profissional que está desprezando o material pérfuro cortante, tá? O recipiente para acondicionamento dos pérfuros cortantes deve ser mantido em suporte exclusivo e com abertura que permita a visualização da abertura para descarte. Ou seja, lá na parede do posto de enfermagem, né, numa altura considerável, a instituição vai colocar um suporte lá para que essas caixas de pérfuro cortante fiquem visíveis aos profissionais que precisam desprezar aquele pérfuro cortante, tá? Essas caixas, elas nunca estarão no chão, tá bom? Justamente porque o piso pode estar molhado, essa caixa pode se decompor, né? Algum colaborador, funcionário, chutar essa caixa, né? E disseminar aquelas agulhas, abocate. Por isso que ela sempre vai estar em local fixado na parede, em local visível para os profissionais da área da saúde, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta no portal, me mandar um e-mail que a gente vai se falando por lá, tudo bem? Beijinho pra vocês e até a nossa próxima aula.